Bom, então vamos a mais um vídeo, agora sobre os pronomes pessoais, dando uma ênfase bem clara aos pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Nesse momento, o mais importante para a gente é entender a função que cada um dos pronomes vão exercer dentro da minha oração, justamente para diferenciar as condições de escrita da fala. Então, seria uma identificação da linguagem verbal, a linguagem formal e a linguagem coloquial. Quem são os meus pronomes pessoais? Então, são aqueles que vão substituir os substantivos e, como consequência, indicar diretamente as pessoas do discurso. Então, eles trabalham com a uniformidade de tratamento, né? Ao lado das conjugações verbais, ao lado dos pronomes possessivos e a própria identificação do sujeito dentro da minha frase. Então, a função que eles vão exercer vai variar de acordo com a classificação. Os pronomes pessoais do caso reto, por exemplo, são aqueles que vão exercer a função de sujeito da minha oração, enquanto os pronomes pessoais do caso oblíquo exercem a função de complemento, podendo ser objeto direto, indireto, complemento nominal e até mesmo adjunto adnominal, quando ele indicar ou for um indicativo de posse. Então, quem são os pronomes pessoais? Eles se dividem em eu, tu, ele e ela, fazendo aqui a correspondência da primeira, segunda e terceira pessoa do singular, nós, vós, eles e elas, fazendo referência à primeira, segunda e à terceira pessoa do plural. Então, como função desempenhada dentro da minha oração, sendo ela a função de sujeito. Como eu a construo? Nós lhe ofertamos flores. Quem é que oferta algo a alguém? Nós. Então, esse pronome aqui é o pronome pessoal que está substituindo um substantivo, porque ele está no lugar dos termos substantivos, né? Os nomes próprios, por exemplo, e vai desempenhar aqui, então, o papel de sujeito da minha oração. Por que a gente conversa sobre a condição de linguagem padrão e a linguagem coloquial? Porque são bastante comum dentro do nosso dia a dia, na nossa oralidade, frases como vi ele na rua, encontrei ela na praça, não trouxe ela, não trouxe ele, né? Não comprei ele ontem. Então, é bastante comum a colocação desses pronomes pessoais do caso reto dentro do papel de complemento verbal. O que eu tenho aqui? Objetos diretos, tá vendo? Por isso, complementos verbais. O correto seria viu na rua, encontrei-a na praça. Então, isso daqui é bastante comum na oralidade cotidiana, mas tende a ser evitadas, né? Na linguagem formal escrita, assim como também na formal falada. Por que esses pronomes aqui estão colocados de forma incorreta, então? Porque são pronomes com uso exclusivo de sujeito e que aqui estão sendo colocados no papel de complemento verbal. Até é possível usar esses pronomes pessoais aqui no papel de complemento verbal quando eles vierem antecedidos por preposição. Por exemplo, entreguei para ela. Aí é possível porque ele está vindo pré-posicionado. Mas nessa forma aqui, ele não é de acordo com, ou não está de acordo com a língua padrão. Então, o pronome oblíquo. Quem é o pronome oblíquo? É aquele que na sentença vai exercer a função de complemento verbal, objeto direto ou indireto e complemento nominal. Por exemplo, ofertaram-nos flores. Ofertaram algo a alguém. Esse termo aqui é o meu objeto indireto. Então, estou utilizando dentro da sua função correta. Quem são os pronomes oblíquos? Tá vendo? Aqui eu tenho os retos e aqui eu tenho os oblíquos, que se dividem em átonos e tônicos. Os átonos, eles são pronunciados mais baixinho, é como se não houvesse aqui uma acentuação, né? Uma representação tônica. E o oblíquo tônico, então, ele é pronunciado mais forte. Esses aqui não são utilizados antecedidos por preposição na minha frase, enquanto estes aqui são sempre antecedidos por preposição, né?
para mim, para ti, a si, para nós, para vós. E aí o comigo, contigo, consigo, conosco, convosco, eles já têm a preposição aglutinada, né, na própria construção, o com mais o tigo, tá vendo? Uma representação já de preposição. Então, me, te, se, o, alhe, nos, vos, e aí a pluralização, né? Um pronome de primeira pessoa do discurso, representando a segunda pessoa e representando a terceira pessoa do discurso. Esse aqui, muitas vezes utilizado de forma reflexiva, estes dois aqui substituindo o objeto direto e o lhe substituindo o objeto indireto. Então, aqui a gente tem bem claro a uniformidade de tratamento, tá vendo? O tu com o te, se dentro do meu texto eu utilizei o tu, eu vou ter que usar o te. Se no meu texto eu deixei bem claro, né, que eu estou usando o você, por exemplo, na uniformidade de tratamento, apesar do você representar a segunda pessoa do discurso, ele conjuga como sendo em terceira. Então, a gente usa estes pronomes aqui. O te, a gente vai ver um pouquinho para frente, que pode ser tanto usado, por exemplo, para o objeto direto, como para o indireto. Então, os pronomes oblíquos átonos, vamos vê-los separadinhos, né? São chamados de átonos os pronomes que não são precedidos de preposição, possuem uma acentuação tônica fraca, que é o me, te, seus, que a gente viu ali da coluninha do meio, né? Ele me deu um presente, ele deu algo a alguém. Então, neste caso aqui, o me é o meu objeto indireto. O lhe é o único pronome que apresenta já uma forma contraída, tá? Entre o pronome e a preposição. Então, a gente já utiliza o lhe na função de objeto indireto, adjunto adnominal e complemento nominal. Os pronomes me, te, se, nos e vos podem ser diretos quanto indiretos. E o, a, os e as, os objetos diretos. Então, disso aqui tudo, daí, o que eu tenho que lembrar? Que o lhe, tá? Não precisa saber isso aqui tudo, isso aqui é uma construção teórica. Precisa saber que o lhe, ele exerce a função de objeto indireto, adjunto adnominal e complemento nominal. Se for um complemento verbal, é só objeto indireto. O me, te, se, nos e vos tanto pode ser direto quanto indireto. E o, a, os e as desempenham a função exclusiva de objetos diretos. Exemplos para o pronome lhe. Buscaram-lhe novos livros. Buscaram algo a alguém. Então, tá vendo que o lhe aqui completa o sentido do verbo. É o meu objeto indireto, porque ele representa um termo antecedido por preposição. Busquei algo e eu busquei isso para alguém. Neste daqui, por isso uma atençãozinha, o lhe não é o para alguém. Olha só, afagou-lhe os cabelos. O lhe, ele vai estar sempre ao lado do verbo, mas não significa que ele seja uma associação direta ao verbo. Às vezes ele pode estar relacionado a uma outra palavra. Como que eu sei a quem ele se relaciona? Fazendo o retorno para a forma nominal. Afagou os cabelos, não é afagou os cabelos para ela, afagou os cabelos dela. Este dela é o meu adjunto adnominal, porque ele funciona como um determinante da palavra cabelos, que é o meu substantivo. Eu coloco o dele e o dela justamente para representar a ideia de posse. Então, esse lhe aqui, quando tiver essa ideia de posse, representa um adjunto adnominal. Qualquer pronome que represente essa condição de dele, dela, que traga ideia de posse, vai ser um adjunto. Pode ser o lhe, pode ser o me, te, nos, qualquer pronome pessoal desses do caso oblíquo podem exercer essa função de adjunto adnominal quando em associação com essa ideia de posse, tá? Aqui, tenho-lhe aversão. Então, como é que eu sei qual é o papel desempenhado por este lhe? Vamos fazer a conversão para sua forma nominal, tá vendo? Tenho aversão a ela.
ou tenho aversão a ele, tenho aversão a piolhos, tenho aversão a ratos. Aversão é uma espécie de repulsa, nojo, né? Isto daqui completa o sentido de forma obrigatória do termo aversão, porque quem tem aversão a alguma coisa. Então, este aqui é o nosso complemento nominal, por estar no lugar destes termos aqui que completam o nome aversão. Os pronomes me, te, se, nos e vos, então a gente já conversou que podem desempenhar tanto o papel de objeto direto quanto indireto. Como eu sei? Organizando na frase e observando a transitividade do verbo. Eu te amei como nunca amei ninguém. Quem ama, ama alguém. Quem ama, ama algo. Então, isso aqui é um verbo transitivo que não exige a presença da preposição. Ele vai ter um objeto direto, já que quem ama, ama alguém. Então, este tezinho aqui é o nosso objeto direto. Na oração, eu te disse isso milhares de vezes. Quem diz, diz algo a alguém. O que eu disse? Isso para quem? Para você, para o João, para o Tiago, para o Pedro, para a Maria. Então, este Tzinho aqui está no lugar do a alguém. O algo é o isto e o alguém é o te. Então, aqui ele desempenha o papel de objeto indireto. Os pronomes o, a, os e as, então, eles vão assumir a forma de objeto direto. Como, por exemplo, aqui, ó. A criança deu o brinquedo ao pai. Quem dá algo a alguém. Deu o ao pai. Os meus pronomes, estes aqui, concordam em gênero e número com o termo que eles estão substituindo. Se o termo está no masculino e no singular, eu vou usar um pronome no masculino e no singular. Essa aqui é a regra geral. Mas os pronomes o, a, os e as, eles vão assumir determinados formatos de acordo com a terminação do verbo. Então, eles podem vir no formato lo, los, lá e las, quando o meu verbo terminar em Z, S e R. E para isso eu vou suprimir essas consoantes. Então, por exemplo, fiz o, terminou em Z, tira o Z. Filo, muda-se o pronome e suprime-se a última consoante. Fazeis o, fazei-lo. Dizer a, dizer lá. Tá vendo? Esses aqui são os pronomes e aqui as terminações do verbo. Então, eu vou fazer uma adaptação. Quando o meu verbo terminar com som nasal, ele vai assumir as formas no, nos, na e nas, e não vai haver a necessidade de suprimir nenhuma consoante. A gente só adapta mesmo os pronomes. Então, viram o, vai virar, viram no. Repõe os, vira repõe nos. Retém a, retém-na, e tem as, tem nas. O pronome oblíquo tônico, ele precisa estar sempre acompanhado de uma preposição, para que a gente consiga encaixá-lo dentro da minha oração. Então, aqui eu tenho os termos sublinhados como os sujeitos e os termos em destaque como desempenhando o papel de complemento, né? Você nunca acredita em mim. Hoje eles falaram de nós, então precisa da preposição para que eu consiga encaixá-lo dentro da minha oração. A colocação entre mim e ti é bastante usada, né? A colocação do mim, do eu, bastante discutida. Então, o mim, quando for complemento, e o eu, quando desempenhar esse papel de sujeito. Então, não há nada mais, não há mais nada entre. É bastante comum a utilização entre eu e tu. Ah, não se meta entre eu e ele. O eu não pode ser utilizado aqui depois de preposição e nem na posição de complemento, tá? Mim é o correto e o ti também. Então, não há mais nada entre mim e ti. Pode ser entre mim e ela, entre mim e você. Só não pode ser utilizado o eu e o tu.
Traga o livro para me ler. É bastante coloquial. Como aqui eu tenho um verbo, eu preciso de um pronome que desempenhe o papel de sujeito. Então, traga o livro para eu ler e não me ler. A gente ainda tem esses pronomes sendo colocados como auxiliares causativos e sensitivos, tá? É quando eu tenho, por exemplo, a sequência de um verbo completando um verbo e, ao mesmo tempo, introduzindo um outro verbo que esteja no infinitivo. Então, esse meu pronome oblíquo vai desempenhar, eu vou usar o pronome oblíquo, mas ele vai desempenhar o papel de sujeito do verbo que o segue. Ele é o objeto direto do primeiro verbo e o sujeito do segundo. Deixa-me trabalhar, tá vendo? Eu utilizo aqui o pronome e eu uso essa colocação de sujeito do próximo verbo, tá? Deixa-me trabalhar. Fê-la cantar. Completa o verbo e é o sujeito do verbo cantar, tá vendo? Objeto do primeiro, sujeito do segundo. Então, a gente chama de auxiliares causativos.